paz, queridos. Que a unção do nosso Deus resplandeça sobre cada um de vocês. Vai convidando os seus amigos, vai convidando os seus parceiros, vai convidando as pessoas que sempre acompanham a live conosco, sempre acompanham o nosso culto. Agora certamente é a hora que Deus vai falar conosco. Vai convidando que nós vamos começar com louvor e já entraremos com a palavra e certamente Deus irá nos abençoar. Amém? Sabemos que Tu és o Deus que socorre aquele que em Ti confia. Então, quando nós chorarmos, Senhor, sabemos que o Senhor enxugará as nossas lágrimas. Como diz lá em Apocalipse, Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Transforma o nosso pranto em riso, Senhor.
as nossas cinzas de vergonha, transforma em honra, em glória, Espírito Santo de Deus. Pedimos agora, Senhor, que a tua graça se manifeste. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei, pois ainda o louvarei. Eu louvarei, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Aleluias! Que a glória e a graça do Senhor resplandeça sobre todos. Amém, queridos? Que a presença do Senhor se manifeste sobre a tua vida. E vamos agora iniciar nossa palavra. Sabemos que o nosso Redentor vive por nossa causa, Ele se levantará. E ao saber que é Ele quem vai se levantar pela nossa causa, nós temos a certeza que não estaremos só. Mas que muito pelo contrário, Ele sempre, sempre, sempre nos socorrerá. E eu quero trazer aqui uma palavra para vocês. Você que está com a sua Bíblia, abra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo, preste bem atenção, tudo quanto te vier à mão fazer, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Preste atenção, o versículo continua, mas quero frisar aqui. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme a tua força. Nós recebemos aqui em Eclesiastes grandes orientações de Salomão. Grandes orientações. E ele começa dizendo aqui que tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o com toda a sua força. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui Salomão está nos ensinando o quê? Que enquanto tivermos vida, devemos fazer o melhor. Que enquanto eu tiver vida, eu tenho que fazer aquilo que está nas minhas forças, naquilo que está no meu controle. Tem pessoas que elas não fazem nada na vida porque elas só ficam olhando o que está no controle do outro. Elas ficam, o mal do século, se comparando. Olha para o que um tem, olha para o que o outro fez, porque a igreja do outro é melhor do que a minha. Ai, na minha eu não consigo fazer, porque, poxa, não tem a estrutura que tem na igreja de lá. Mas qual a estrutura que tem na tua? Ah, eu não consigo evangelizar o meu pai, não consigo evangelizar a minha mãe, porque eles não querem ouvir a palavra de Jesus. Mas e as suas atitudes? São também testemunhos. Suas atitudes também são exemplos a serem seguidos. E aqui nós vemos que Salomão diz: tudo quanto tiverdes de fazer, faça dentro da tua força. E aqui eu chego nesse ponto onde nós temos que aprender a trabalhar. Deus nos ensina a trabalhar com o que você tem. Eu não vejo Deus fazendo a pessoa trabalhar com o que ela não tem. Não, não. Querido, se você trabalhar com o que você tem, Deus te dá mais.
Porque aquele que é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se você acha que o que você tem é pouco e o que você tem feito com pouco, eu não tenho feito nada, então não tem por que Deus te dar mais. Não tem por que Deus te abençoar mais. Se você não usa o que você tem, para que eu vou te dar mais? Não é igual, por exemplo, a criança, quando ela está com fome. Por exemplo, põe a comida para a criança vai comer. Se a criança ainda está na metade do prato, e ainda com comida ali, e pede mais para o pai e para a mãe, o pai e a mãe vai dar? Não vai dar. Porque vai falar, não, primeiro come o que está no seu prato. Você dá o dinheiro para o seu filho sair. Ele nem saiu de casa, ele volta para você e te pede mais dinheiro. Você vai dar? Não vai dar. Porque fala, não, já te dei, você nem gastou esse. Usa o que você tem primeiro. Com Deus é da mesma forma. Tem pessoas que elas querem mais de Deus. Não, eu quero mais, eu quero ir além, eu preciso de mais de Deus. Só que o que Deus dá na mão dela, ela não cuida. Ela não zela. Ela não se importa. E ela acha que não, mas Deus tem que me dar mais. Queridos, Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Se você cuida do pouco, Ele te dá mais. Agora, se você não cuida nem do pouco, por que Ele vai te dar mais? Nós vemos que aqui Salomão diz, tudo que vier na tua mão. Eu quero trazer aqui, destacar esse primeiro ponto. O que vier na tua mão. Tem pessoas que elas ficam criticando, apontando, murmurando, blasfemando contra o que está na vida do outro. Nossa, fulano de tal é líder de tal grupo e age assim, assim, assado. Nossa, a bispa Letícia poderia fazer isso, isso, isso. Nossa, fulano de tal poderia fazer aquilo, aquilo outro. Ela fica cuidando do que está nas mãos do outro. Não está nem nas mãos dela. Está na mão do outro e ela começa a cuidar. Não, porque se algum dia... Sabe qual é a síndrome disso? Síndrome de Absalão. Síndrome de Absalão, que quando Davi ali julgava o povo, Absalão ficava do lado de fora, sentado, pegando cada pessoa e dizendo para cada pessoa o seguinte, olha, se eu fosse o rei, eu faria assim, assim, assado. Isso chama-se síndrome de Absalão, querido. Você querer aquilo que é do outro, você querer tomar o que é do outro. Nós temos que aprender que tudo que vier na minha mão, isso daqui tá na mão de quem? Tá na mão de fulano. Então eu vou orar para Deus dar discernimento a fulano. Mas o que é que veio na minha mão? O que é que Deus colocou aqui para mim? O que Deus coloca na minha mão, eu vou fazer o meu melhor. Deus te deu uma porta de emprego, se dedica a essa porta de emprego. Deus te deu ali, bispa, mas a minha empresa não é grande, mas Ele te deu, se dedica. Faça o teu melhor. Ai, bispa, eu queria tanto um outro carro, mas o carro que você tem, você cuida? Você dá valor? Você agradece a Deus? Lembre-se que a Bíblia também nos ensina que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tenho que aprender ao que vier na minha mão, a eu fazer o melhor. O que está aqui, o que eu tenho controle hoje, está aqui. Então, com isso eu vou fazer o melhor. E o que não está na minha mão, esse Deus proverá. Esse eu vou orar para que algum dia, quando chegar, eu vou me preparar. Para que quando chegar, eu esteja pronta. Eu esteja alicerçada, esteja firmada em Cristo. Eu tenho que aprender, querido, preste atenção nisso. Temos que aprender a usar as armas que Deus nos deu. É a mesma coisa. Vou te dar um exemplo meu. Como eu sempre digo, eu gosto muito de me usar como exemplo. A nossa igreja não tem ainda, tá? Não tem uma divulgação nas mídias sociais. Não temos câmeras profissionais. Não temos nada para transmitir ao vivo o culto. Porém, no meio dessa situação, o que se faz? Se lamenta? Se chora? Não pode mais haver culto e agora? O que eu vou fazer? Sabe o que você faz? O que vier à tua mão, faça bem feito. Deus não me colocou aqui como bispa da IJPV de Carapicuíba? Deus me colocou aqui como bispa, então o que eu vou fazer? Eu vou cuidar, eu vou pastorear das ovelhas. Ai, bispa, mas eu tenho sonhos de coisa grande, eu tenho sonhos de igreja enorme, eu tenho... Só que se eu não consigo cuidar dessa que é pequena, como eu vou cuidar de uma grande?
Tem pessoas que ficam, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que o pouco que ela tem, ela já surta. Ela já entra em pânico, já entra em desespero. Eu tenho que aprender a ser grato pelo que eu já tenho. Eu tenho que aprender a fazer isso, querido. Ao que vier na minha mão, eu dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque tem pessoas que quando ela tem a oportunidade de fazer algo, elas não fazem. Elas querem, mas não fazem. E podem, mas não fazem. E depois que passa a oportunidade, aí elas querem fazer, já é tarde demais. Você já reparou que muitas pessoas, às vezes, quando chega lá no fim da vida, fica, se eu tivesse feito tal coisa. Se eu tivesse... Não, a hora é agora. Se essa pessoa que fica se lamentando pelo que ela não fez, fizesse, ela pararia de se lamentar. Porque eu entendo o seguinte, se eu tivesse feito, você fez? Não. Então, o que te impede de fazer agora? Uma certa vez, Felipe chega para o meu eunuco que estava lendo a Bíblia e Felipe pergunta, você entende o que diz? Ele falou, como entenderei se ninguém me explica? Felipe senta ali, começa a explicar para ele, começa a explicar o evangelho e ele diz assim, eu quero me batizar. Aquele eunuco diz, eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus. Felipe olha para ele e fala assim, eis aí a água, e o que te impede? Se aquele eunuco tivesse dito, não, é que eu não estou preparado o suficiente, é porque eu não sei como a minha rainha, ele servia a rainha, eu não sei como a minha rainha vai aceitar, eu não sei como vai ser a situação, então eu não quero agora, eu quero um dia me batizar. Só que Felipe disse para ele, eis aí a água, o que te impede? Tem pessoas que têm oportunidade diante dela e o medo a impede de viver o que Deus tem para você. Só que lembre-se que a Bíblia diz, eu não vos dei espírito de medo, eu não vos dei espírito de covardia, mas eu vos dei espírito de ousadia. Sobre mim, sobre você, há o Espírito Santo, há uma unção de ousadia, há uma unção de milagre. Se você acreditar, você pode ver a glória de Deus sobre a tua vida. Porém é necessário que o que vier na minha mão eu faça bem feito. Porque eu nunca vi ninguém, não vi, ninguém dizendo, se eu tivesse tentado tal coisa, e se tivesse dado certo eu seria feliz. Melhorando ainda a frase, eu não vejo ninguém dizendo o seguinte, olha, eu fiz tal coisa, deu certo e sou infeliz. Mas eu vejo as pessoas dizendo, se eu tivesse feito, eu poderia ser feliz. E o que te impede de fazer agora? Deus está dizendo aqui nessa manhã, você quer tanto fazer isso, o que está te impedindo? Bispa, é que eu não tenho recursos. Bispa, é que eu não tenho isso. Deixa eu te falar uma coisa, uma metáfora aqui. Uma rosa, quando ela vai nascer, ela já nasce linda, maravilhosa, perfeita? Não, ela não nasce assim. Uma rosa, primeiro, ela é um botão. E é um botão que ninguém dá muito valor para ela. As pessoas olham, não, mas é um botão de rosa. Mas depois que passou o tempo, depois que ela abriu, depois que ela floresceu, rosas, principalmente rosas colombianas, tem rosas que é R$20 uma unidade. Assim somos eu e você. Se você não começar, se você não der o primeiro pontapé, não tem como nunca Deus te honrar. Como Deus vai te honrar se você nem iniciou? Como Deus vai te honrar se você nem começou? Me explica. Primeiro ele diz, dei um passo a mim que eu darei 2 a vós outros. Primeiro Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Tem pessoas que quando elas podem fazer, elas não fazem. E depois se lamentam do que deixou de fazer. E aí sabe o que acontece? A vida da pessoa não anda. Porque sabe o que acontece? Ela vai e começa, quando chega um momento, ela não faz tudo que ela deveria ter feito. Ela não fez o melhor. Porque muitas vezes, quando vem algo na nossa mão, Deus não diz para fazermos além do que podemos. Deus diz, faça, conforme a tua força. Mas Ele não diz também para fazer a quem. Ele não diz para fazer menos.
Ele não diz para você fazer o que você acha. Não, faz dentro da tua força. Senhor, a minha força é aqui. Porque se você faz além da sua força, vai ter um sério problema. Você vai ter uma exaustão. Você vai ter uma estafa. Você vai ter diversos problemas. Se você faz aquém da sua força, você também vai se frustrar, vai ficar depressivo, vai ficar angustiado. Você sabia que 80% das pessoas que sofrem de depressão é porque elas ficam focadas no passado, o que elas não fizeram? Isso a psicologia explica. É o que ela não fez, o que ela não atingiu. Então, o que ela faz? Ela fica se lamentando. Ela fica murmurando. Ela fica ali chorando, se lamentando. E ela fica, não, porque antigamente era assim, antigamente era assado, antigamente... Ela só fica lá. O que ela deveria ter feito, ela não fez. E agora ela se lamenta do que ela não fez. E aí ela começa a desencadear diversas doenças na vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo quanto vier à tua mão, fazei conforme as tuas forças. Não faça além, nem faça quem. Não faça menos, nem faça mais. Faça dentro das suas forças. Se você é uma pessoa que, por mais que, mas bispa, isso daqui não é tudo que eu quero, mas é o que você tem, então se dedica. Porque quando você não tem tudo o que você quer, mas você se dedica, Deus te honra, Deus te exalta. Esforça-te que eu te ajudarei. Se Josué tivesse continuado sentado, chorando, lamentando a morte de Moisés, Deus não teria feito ele atravessar o Jordão. Deus não teria ele feito tomar Ai. Deus não teria feito ele derrubar as muralhas de Jericó. Ele continuaria no mesmo lugar lamentando. Só que quando ele decidiu ir, Deus disse, levanta-te, esforça-te que eu sou contigo. E no meio dessa crise, Deus está dizendo para você, levanta-te, esforça-te, não esmurece, não abaixa a cabeça, não desiste, não recua. Faça dentro das suas forças, faça o seu melhor. Não precisa se matar, não precisa ir além, também não faça quem, não faça menos, faça dentro das suas forças. Ele sabe o que você pode, ele te capacita. Você tem que fazer dentro dos seus limites, mas fazer. Para quando chegar lá na frente, ai, eu poderia ter feito tal coisa, né? Se Deus te pede algo é porque Ele sabe que você tem capacidade de fazer. Se Deus te pede algo é porque Ele sabe que vai te honrar, que você vai ser abençoado. Agora, se Ele não te pede, é porque Ele sabe que aquilo ali não dá para você. Eu assumo, por exemplo... Eu tenho um ministério pastoral de bispa. Eu amo ser até bispa. Se você falar bispa, a partir de hoje você vai ser missionária. Não, filho, não tem como. Porque ser missionário, você está disposto a ir para o mundo inteiro. E para ser missionário, não é só ir para o mundo inteiro. Eu tenho muitos contatos com missionários. E é aí que eu percebi. Mas quando você tem, Deus te dá graça. Sabe o que eles fazem? Quando eles chegam numa tribo indígena, por exemplo, eles vão pregar, primeira coisa que eles fazem, eles comem da comida que eles fazem. E uma vez um amigo meu missionário, um grande amigo, ele foi numa viagem indígena. Quando ele chegou lá, ele não estava bem, então ele não saiu com os homens, ele ficou dentro da tenda enquanto as mulheres faziam comida. E eles foram comer milho cozido. O que aconteceu? Antes, não sei se foi antes ou depois de colocar o milho, uma das senhoras que não havia mais dente na boca, nenhum, né, já de idade, a função dela era limpar as espigas. Ela mordia as espigas e cuspia dentro de um tacho. Não, já estava pronto. Ela mordia e cuspia dentro de um tacho, mordia e cuspia dentro de um tacho. Ele viu aquilo, ele viu aquela comida ser pronta. Ele viu uma senhora sem dente nenhum pegar, arrancar e cuspir, arrancar e cuspir, arrancar e cuspir, diversas vezes, diversas espigas. Quando todo mundo chegou para trabalhar, do trabalho, todos os índios chegou, ele estava naquela tribo e todo mundo foi comer daquela comida. Todo mundo sabia como funcionava, mas para eles não importava. Ele viu aquilo, ele falou, Letícia, ali eu orei muito e pedi a Deus. Ele falou, porque quando eu coloquei a colher na boca, meu estômago embrulhou.
Só que não pode vomitar. Se você vomitar, eles não querem nem saber, porque para eles é uma ofensa. Para eles, se você não comer da comida deles, é uma ofensa, eles não vão te ouvir. Porque se você não é igual a eles, por que eles vão te ouvir? Então, ser missionário é você se igualar ao outro. Você já pensou o que é isso? Quando ele me contou que ele teve que comer olho de cobra, eu falei assim, olha, eu descobri que eu não tenho estômago para missionário. Talvez chamada até tenha, estômago não. E não dá, não, e pra fazer missão de verdade, não é essa missão que vai ali, vai aqui, não. Isso daí é levar a palavra, você ser evangelista. Você sair pregando em diversas igrejas é ser evangelista, não é ser missionário. Missionário é quando você vai lá, te mandam lá pra China, você vai lá na China e vai comer a comida deles. Te mandam lá pro Afeganistão, você vai pra lá e vai comer a comida que eles têm. Isso é ser missionário, é você viver naquele lugar. E eu vi ali que... E aí o que acontecia? Se eu fosse parar para olhar aquilo que eu não tenho, eu pararia de fazer o que eu tenho. Porque eu não tenho estômago para ir numa missão. Para comer do milho que alguém mastigou e cuspiu, comer olho de cobra, Jesus amado. Mas Deus deu a ele. E aí eu vou ficar o quê? Me lamentando porque eu não tenho esse estômago? Não, mas o que eu tenho? Aí algo que eu tenho que ele não consegue. Ele falou assim, você quer me matar? Me coloca para cuidar de uma igreja apenas. Coloca para pastorear o povo. Falou, eu não tenho paciência. Para mim, eu gosto de novidade, eu gosto de estar ali. E aí, quando acaba ali, evangelizei, ganhei para Jesus, vou para outra tribo, vou. É o que ele gosta, é o que move ele. Se você começa a se comparar pelo que você não tem, você para a sua vida inteira. Você bloqueia a sua vida inteira. Deus está dizendo aqui nessa manhã para você, o que ele te deu, vai e faça. O que ele te deu, vai e usa. Dentro daquilo que ele tem para você. Bispa, mas é pouco. Usa, faça, haja. Porque quando chegar o momento de você descansar, você também vai descansar. Porque sabe o que eu conheço? Muitos empresários, pastores, membros de diversas classes sociais que não se sentem no direito de descansar. Não. Para ele parar é uma ofensa. Ele tem que estar trabalhando continuamente, ele não pode ter descanso, ele tem que ficar, porque ele acha que o valor dele é aqui, ó. Tudo quanto fizer, faça dentro das tuas forças, não é além. Mas a pessoa, ela se dedica. Você tem que se dedicar, mas com moderação. Ei, pastor que está me ouvindo, você tem que cuidar da tua família. Você tem que cuidar da tua vida. Você tem que cuidar da tua saúde. Tem pastor que ele vai pegando o problema e eu sei, eu também sou pastor, eu atendo, eu tenho ovelhas. Eu sei que nós estamos aqui para ajudá-los a carregar o fardo, mas pastor também precisa respirar. Pastor também precisa descansar, senão uma hora você espana, porque você é instrumento de Deus, você não é Deus. E é isso que muitos pastores não entendem. Eu não sou Deus, eu não sou uma teofania, eu não sou o próprio Deus materializado. Eu sou um instrumento, eu sou um canal. Eu sou um líder, eu sou um levita, eu sou um instrumento, eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E aí quando chega a hora de descansar, a pessoa não quer descansar, sabe por quê? Porque ela não fez aquilo que estava nas forças dela. Ela fez aquém, ela fez a menos. E aí quando chega a hora do descanso, ela não descansa porque ela fica, poxa, eu deveria ter feito mais, poxa, eu deveria ter feito mais, poxa, eu deveria ter feito mais. Deixa eu te falar uma coisa, aqui em Eclesiastes 3,13 diz, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Tem gente que acha que só o trabalho é dom de Deus, não, o descanso também. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O meu Deus, o seu Deus, trabalhou por 6 dias. E no 7º, ele descansou. Só que tem gente que não quer descansar. Tem gente que não quer parar. Tem gente que fica naquela afobação de eu tenho que fazer. Querido, faça do que está dentro das suas forças. Eu preciso... Existe um momento, até em empresas, você acha que é à toa que tem férias? Tem férias para o funcionário poder parar também.
Porque senão ele entra ali no modo robótico, ele começa a fazer, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele para de produzir o suficiente. As séries, nem pode reparar, quando passa as séries depois de escola, quando passa as séries de serviço, volta todo mundo o quê? Com gás. É assim ou não é? Volta todo mundo com gás, volta todo mundo com força, volta todo mundo com energia. Por quê? Porque houve o descanso. Porque o descanso é dom de Deus. Eu não estou dizendo você descansar de segunda a segunda. Não estou falando isso. Não estou falando para você, olha, o descanso é dom de Deus. Deus, prepara um emprego para mim. Acorda 3 horas da tarde. Vai entregar currículo 4h30. Não dá também. O descanso é dom de Deus. É dom gratuito. Porém, eu e você temos que aprender o seguinte. Que para descansar de forma merecida, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Para descansar em paz, sem que ninguém me julgue, sem que eu mesma me julgue. Porque muitas vezes não é nem fulano ciclano. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que quando você se ofende com o que o outro diz é porque você concorda com ele, né? Lá no fundo, você concorda. Porque se alguém te xinga de sem vergonha, você olha e fala assim, oxe, não sou, você ignora. Mas aí quando você lá no fundo concorda realmente, você é um preguiçoso. Se você levanta às 5 horas da manhã, você trabalha, você faz suas coisas, você tem a sua atividade, você fica com seu filho, você paga isso, você faz aquilo outro. E aí no momento que você vai deitar, a pessoa fala, você é um preguiçoso, o que você vai virar e falar? Sou nada. Trabalhei muito. Fiz isso, fiz aquilo outro. Aí a pessoa até se cala. Mas aí se você não faz nada e a pessoa diz, você é um preguiçoso, você concorda com a pessoa. E aí você fica, é verdade, sou um preguiçoso. É verdade, eu não fiz nada. É verdade, isso daqui. Entenda uma coisa. O trabalho dignifica o homem. Realmente, a Bíblia diz isso. Mas o descanso é dom de Deus. O descanso é dom que Deus deu. Nós temos que trabalhar, sim, mas também temos que aprender a descansar. E você só descansa de forma merecida quando você faz o que está dentro das suas forças. Então, nesta manhã, eu quero te convidar a você fazer o que está dentro das suas forças. Nessa manhã eu quero te convidar, aquilo que Deus colocar na tua mão, faz com as suas forças, faz o seu melhor, se dedica, se lança, se joga, vive o propósito de Deus. E depois, descanse também. Descanse porque, como nós lemos aqui, o descanso, todo homem come, bebe, goze do bem do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Que esse dom de Deus também possa te alcançar. Que esse dom de Deus possa alcançar a tua casa, a tua família, a tua vida. Que você possa viver a plenitude dos sonhos de Deus. Que você possa trabalhar com atitude, com intrepidez, com ousadia em tudo que você for fazer. E que acima de tudo, quando chegar a hora de descansar, que você descanse. E saiba que o Senhor cuida de vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Eu quero abençoar aqui os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, pessoas que têm honrado a casa do Senhor, não têm se esquecido da casa de Deus, muito pelo contrário. Têm sido fiéis. Alguns têm depositado na conta, outros têm vindo aqui até a igreja, porque a nossa igreja não fechou. Nós não fechamos. Nós estamos todo domingo, 9 horas da manhã no Transmitir Live, mas desde as 8 está aberta. Domingo também, 6 horas da tarde já está aberta, a igreja está aberta. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo para vocês e creio que a glória do Senhor vai te inundar. Amém, queridos? Deus abençoe você, dizimista, Deus abençoe você, ofertante. Que a honra e a graça do Senhor te alcance. E você também que não tem dizimado, não tem ofertado, que Deus te abençoe, que Deus cubra a tua casa de unção e poder e que sobre ti haja uma mudança em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um ósculo santo, queridos. Eu amo vocês. Que Deus os abençoe.